a Alemanha, né? Um país maravilhoso para se morar. Porque, de novo, esse documento é necessário para tudo na sua vida na Alemanha. Uma chatice. Mas tudo bem. Oi, meu nome é Clarissa e aqui no YouTube eu falo principalmente sobre carreira na Alemanha e mostro um pouco da minha vida como imigrante aqui em Colônia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre burocracias, mais especificamente sobre as burocracias que você vai ter que encarar logo quando chegar na Alemanha. Também vou aproveitar para contar aqui alguns perrengues que eu passei que pode servir de alerta para que você não cometa o mesmo erro na sua jornada. Bom, agora que a gente já falou um pouco, né, sobre planejamento para mudança para a Alemanha, se você perdeu este vídeo, confira aqui no card, mas eu queria trazer também algumas informações a respeito dos primeiros passos aí, depois que você chega. Porque a Alemanha é um país que tem muitos processos, né, que as coisas elas são muito sistematizadas e tudo tem um prazo específico e dependendo aí da condição na qual você está vindo para a Alemanha, a priorização que você vai fazer ali no início, o que você vai tratar primeiro, pode fazer muita diferença. Vou usar aqui o meu caso como exemplo, né? Quando eu vim para a Alemanha, eu ainda não tinha a minha cidadania portuguesa. Então eu vim para cá, na verdade, para pleitear um visto que se chama visto de reunião familiar, que tinha que ser feito aqui na Alemanha. Então eu entrei como turista. E aí, primeiramente, existem alguns cuidados que você precisa tomar para entrar como turista. E além disso, o turista só pode ficar aqui na Alemanha durante 90 dias. Então existiam várias coisas que eu precisava resolver e o prazo para isso é de 3 meses. Por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês uma lista de todas as burocracias que eu precisei resolver ali no início, para que isso sirva como um guia para que você consiga planejar também a sua chegada na Alemanha da melhor maneira possível. A primeira grande burocracia que você precisa resolver na sua vida assim que chega na Alemanha é o Anmeldung. Esse é o documento mais importante na sua vida na Alemanha. Você precisa do Anmeldung para praticamente tudo. Eu vivo falando desse negócio em todos os vídeos. A maioria dos meus vídeos que lida com procedimentos aqui da Alemanha começa com: você precisa do seu Anmeldung para fazer isso. E bem, o que é o Anmeldung? É um registro de residência. Não tem nada a ver com você ser imigrante ou não. Todo mundo realmente que mora na Alemanha precisa ter esse cadastro. E cada vez que você se muda, como ele é um registro de residência, toda vez que você troca de endereço, você precisa atualizar o seu Anmeldung, tudo bem? Sem esse documento, você não faz absolutamente nada na Alemanha. Você não consegue pedir visto, você não consegue abrir conta em banco, você não consegue alugar apartamento, você não faz nada, você não consegue fazer nenhum cartão de fidelidade da padaria na esquina da sua rua. Então, é muito importante que você trate disso assim que você chegar. Aqui em Colônia, esse registro é feito no Kundenzentrum, que é como se fosse uma prefeitura de cada um dos distritos da cidade, né? Então, Colônia tem 9 distritos e cada um deles tem o seu Kundenzentrum. Aguarde o vídeo dos distritos aqui das regiões de Colônia, ele vai sair neste canal. Eu sei que eu estou prometendo há muito tempo, mas tenham paciência que isso vai acontecer. Por outro lado, dependendo aí do porte da sua cidade, pode ser que você faça o Anmeldung diretamente na prefeitura da cidade, né, na Rathaus. E o prazo que você tem para fazer o Anmeldung assim que você chega é de 2 semanas. Então, chegou na Alemanha, você tem 2 semanas para fazer o Anmeldung. Mudou de endereço, mudou de cidade, mudou de residência, você tem mais 2 semanas para fazer essa atualização, tudo bem? É muito importante que você sempre mantenha esse registro atualizado. E quais os documentos que eu precisei apresentar para fazer o meu Anmeldung? Primeiramente, meu passaporte, depois a minha certidão de casamento original, a tradução juramentada da minha certidão de casamento, um comprovante de residência, que aqui na Alemanha se chama de Wohnungsbescheinigung. E aqui é onde começam os perrengues na Alemanha. O primeiro perrengue que eu tive particularmente foi com a certidão de casamento. Eu precisei apresentar essa certidão de casamento para fazer um Anmeldung porque eu estava vindo pedir um visto que tinha a ver com o meu status de casada, né? Então eu era casada com um cidadão europeu e isso me daria direito a um visto. Mas como eu não tinha o visto ainda, eles precisavam de algum documento ali que comprovasse essa condição. E para isso foi usada a minha certidão de casamento. No entanto, a tradução que a gente tinha feito no Brasil não foi aceita. Por mais que no Brasil a gente tenha procurado um tradutor juramentado que estava listado lá no site do consulado, era realmente um tradutor real oficial, digamos assim, mesmo assim a tradução ela não foi aceita. Então eles deram um prazo ali pra gente voltar com aquele documento traduzido por um tradutor aqui na Alemanha. Então eu tive que correr atrás disso aí logo
nos primeiros dias que a gente estava aqui. Inclusive, desde essa época, quem faz todas as traduções juramentadas que a gente precisa aqui na Alemanha é o Fábio. Vou deixar o link aqui na descrição para o site dele, caso vocês precisam também. O serviço dele é confiável, muito profissional e super ágil, por isso que eu recomendo aqui para vocês. E o segundo perrengue que está relacionado com o Anmeldung é esse tal desse comprovante de residência aí. Por quê? Porque para fazer um Anmeldung você precisa de um comprovante de residência, mas para alugar um imóvel na Alemanha você também precisa de um Anmeldung. A Alemanha, né? Um país maravilhoso para se morar. Bom, a maneira de resolver este paradoxo aí que todas as pessoas que eu conheço que vieram para a Alemanha usaram para resolver é uma residência temporária. Como que funciona isso? Você aluga aí um imóvel por um tempo reduzido, né? Por 3 meses, por 6 meses, enfim. E aí você já chega na Alemanha com essa residência temporária meio resolvida, né? Um apartamento, um VG, o que quer que seja. E aí você usa, né, esse registro desse imóvel temporário para fazer os primeiros passos aí na Alemanha. E aí depois você vai procurar um outro imóvel para morar por mais tempo. Se você for fazer isso, tome muito cuidado com o hotel, com o Airbnb, porque não são todos esses prestadores de serviço que fornecem essa assinatura, esse documento específico que você vai precisar, ou vamos deixar nenhum, para fazer um Anmeldung, tudo bem? Então certifique-se que você vai ter essa comprovação, caso contrário você vai ter problema pro seu Anmeldung. Como que a gente resolveu isso particularmente? Eu já contei aqui num outro vídeo que o meu marido, na verdade, ele veio pra Alemanha antes que eu, porque ele conseguiu um emprego aqui e a empresa queria que ele viesse, tipo, pra ontem muito rápido, sabe? E nós tiramos proveito, digamos assim, dessa urgência que eles tinham para pressionar a empresa a dar um suporte com essa questão do apartamento. Então, quem achou, na verdade, esse imóvel temporário onde a gente ficou os primeiros 3 meses aqui na Alemanha foi a empresa que estava contratando meu marido. E aí, por conta disso, era justamente um imóvel que o proprietário, né, forneceu esse documento aí pra gente. E aí, por conta disso, não tivemos nenhum problema com a parte do imóvel especificamente, né? O problema daí foi com a certidão de casamento que eu tive que me virar nos 30 lá pra resolver. Mas aí, dependendo da condição que você tá vindo pra Alemanha, né, principalmente se for por uma oportunidade de emprego, não custa perguntar se a empresa oferece algum tipo de suporte. Dependendo das empresas, né, principalmente as que estão mais acostumadas a trazer mão de obra estrangeira para a Alemanha, eles têm algum departamento ali que oferece suporte para os estrangeiros e pode ser que eles auxiliem aí com essa questão imobiliária, porque isso realmente pode ser bem problemático. Eu vou falar mais sobre isso na sequência. E tudo que a gente puder evitar, né, de incomodação é melhor. Para fazer o seu Anmeldung, você pode agendar um dia e horário específicos no link que vai estar aqui na descrição. O segundo item dessa lista que você precisa resolver é a sua condição de seguro de saúde, porque o seguro de saúde na Alemanha, ele é obrigatório. Inclusive, é uma coisa que você precisa ter já na chegada. Então, quem vem nessa condição de turista, por exemplo, como eu fiz, precisa ter um seguro de saúde que vai dar cobertura nesses 3 primeiros meses que você vai estar aí. E aí, uma vez que você esteja aqui na Alemanha, você precisa de um plano aí de um seguro de saúde que vai fazer a sua cobertura depois dos 90 dias. E foi exatamente isso que eu fiz, né? Eu já vou falar um pouquinho aqui sobre o meu visto, mas basicamente, para pedir o visto, eu usei esse seguro de saúde que eu tinha, que ia me dar cobertura nos primeiros 3 meses. E aí, logo que o meu visto saiu, ou seja, quando eu mudei aí a minha condição de turista para residente, eu fiquei como dependente no seguro de saúde do meu marido. Na época eu não estava trabalhando e eu não tinha intenção de começar a trabalhar logo na sequência, né? Eu ia ficar um tempo ainda estudando alemão. E aí, por conta disso, eu podia ficar como dependente do seguro de saúde dele. O procedimento foi super simples, né? A gente só entrou em contato aí com a seguradora, apresentou o meu Anmeldung, né? Mais um exemplo aqui de aplicação deste documento maravilhoso. E também a certidão de casamento. E aí, eles já me colocaram como dependente do seguro de saúde dele. A nossa seguradora é a TK e eu, particularmente, gosto muito não só das coberturas, como também do serviço. O atendimento deles é muito bom. Eu consigo resolver muitas coisas pelo site ou pelo aplicativo. E além disso, eles têm um atendimento ali no site que é por chat. E sempre tem pelo menos alguém que fala inglês, que consegue dar suporte em inglês. Então, lá no começo, quando meu alemão era muito capenga, isso aí era uma super mão na roda, porque pelo menos eu conseguia agilizar algumas coisas, resolver algumas coisas por conta própria. Além disso, eles têm um programa de pontos que eu acho super legal. Então, basicamente é assim, né? Quanto mais procedimentos você faz para cuidar da sua saúde, mais pontos você acumula. E aí eles te dão bônus. Então, por exemplo, se você faz check-up anual no seu médico, você ganha pontos. Se você toma vacina para gripe, né, na
na época que tá tendo campanha de vacinação pra gripe, você também ganha pontos. Se você faz exercícios físicos, né, você manda lá um comprovante de que você tá indo na academia, e aí eles também colocam pontos lá no seu cadastro, e aí quando chega no final do ano, eles veem lá quantos pontos que você tem, e aí dependendo da quantidade de pontos, você tem direito a um valor em dinheiro. Eu, inclusive, comprei o meu smartwatch com esse dinheiro que a TK me deu de volta. Bom, e pra encerrar o assunto aí do plano de saúde, eu vou falar rapidamente sobre quanto que ele custa, né? Então, esse plano específico que nós temos é o plano de saúde público, e ele, na verdade, depende muito da sua renda, porque ele é calculado em cima do seu salário, né? Então, vem descontado diretamente da folha de pagamento, e aí a empresa paga uma parte e o funcionário paga outra parte. Na nossa faixa salarial, essa contribuição é de aproximadamente 14%, então a gente paga 7% e a empresa paga os outros 7%. Terceira prioridade dessa lista é o visto, não é mesmo? Na verdade, era uma das coisas que me deixava mais preocupada ali no início, porque como turista eu só podia ficar os 3 meses aqui na Alemanha e o prazo do visto de reunião familiar na época era de 6 semanas. Então, se qualquer coisa saísse ali pela tangente no início, o prazo ia ficar bem apertado mesmo. Aliás, uma dica que eu tenho para que você não se perca aí nesses prazos, né, é que você tenha um calendário. Eu fiz isso quando a gente chegou aqui na Alemanha, eu fiz um calendário com 3 meses, né, então janeiro, fevereiro, março, assim, em forma de tabela, né, então tinha um dia do lado do outro, assim, você pode fazer isso com posts também. E aí eu colocava os principais prazos que eu tinha para as coisas, né, então, por exemplo, nas primeiras 2 semanas, o Anmeldung, aí o visto, 6 semanas, tipo, o último prazo pro visto. Quando eu tive aquele problema ali com a certidão de casamento, eu já coloquei nessa tabela também o prazo que o tradutor me deu para terminar a certidão, para eu já levar lá depois no Kundenzentrum e resolver o meu negócio da Anmeldung. Eu tinha tudo isso, assim, eu sou uma pessoa muito visual, né? Então eu tinha tudo isso, assim, as datas na mesma tabela, para isso me ajudava a me planejar e a saber direitinho, assim, o que tava bem encaminhado e o que não tava. Mas voltando ao visto, eu vou falar resumidamente como que foi meu processo de visto. Primeiro porque eu tenho um post super detalhado lá no meu blog, onde eu conto tudo direitinho como que foi o processo, e segundo também porque já faz algum tempo, né? Eu fiz o visto em 2018 e pode ser que esse processo tenha se atualizado, que tenha tido alguma mudança, enfim. Sempre consulte o consulado ou Ausländerbehörde, né, que é o órgão aqui na Alemanha que é responsável pela emissão de vistos, para que você tenha a informação oficial, tudo bem? Bom, o primeiro passo para fazer o meu visto foi agendar uma entrevista nesse órgão, no Ausländerbehörde, para explicar-lhe a minha situação e para conferir todos os documentos que eu tinha trazido, para ter certeza que não faltava nada, para ter certeza que não ia ter nenhum problema aí com essa certidão de casamento que eu tinha traduzido mais uma vez, todas essas coisas. Então eu agendei um horário e aí nessa primeira consulta a atendente já me alertou primeiramente sobre um formulário ali, um requerimento de visto que eu precisava preencher, tem lá no site deles, né? Então o ideal é que você já leve preenchido para que eles façam a conferência. E a segunda coisa que ela me alertou foi em relação ao curso de alemão. Por mais que eu já tivesse a intenção de fazer o curso de alemão aqui, ela me disse que isso seria um dos pré-requisitos para o meu visto, então eu precisava apresentar um comprovante de matrícula. Então todos os outros documentos ela conferiu, disse que não tinha nenhum problema, inclusive com a certidão de casamento, mas que eu precisaria me matricular no curso de alemão e levar o comprovante lá para eles depois. Então eu fui atrás disso, eu já tinha uma escola em mente onde eu pretendia estudar nos primeiros meses, mas como as minhas prioridades eram realmente ali o visto e o Anmeldung, eu não tinha ido atrás disso, então precisei fazer isso no intervalo ali entre essa primeira entrevista e a próxima, onde eu realmente ia fazer o pedido do meu visto. Eu, inclusive, já deixei o próximo agendamento marcado, porque realmente era uma questão muito pontual. E a matrícula na escola eu imaginava que não ia ser uma coisa demorada, né? Então eu já deixei o agendamento feito. E aí, quando eu voltei lá, eu levei todos os documentos, que eram o formulário, né? O requerimento de visto que ela já tinha me falado. O Anmeldung, porque, de novo, esse documento é necessário para tudo na sua vida na Alemanha. Uma cópia da certidão de casamento original apostilada, né? Com aquela apostila de Haia. E também a tradução juramentada. Importante mencionar aqui que a gente usou as certidões Interteor. Eu não sei se dá pra usar a certidão simplificada, tá? Mas pense nisso, porque a de Interteor, como ela tem mais páginas, né, ela é maior, a tradução juramentada sai um pouco mais cara, então tome cuidado com isso. Além disso, a gente precisou apresentar a cópia dos nossos passaportes, né, meu e do meu marido, a cópia do plano de saúde, né, da TK, que eu já falei aqui pra vocês, uma cópia do contrato de trabalho do meu marido, porque a gente precisava comprovar que
ele teria condições de me sustentar enquanto eu não estivesse trabalhando aqui na Alemanha. A cópia do contrato de locação do imóvel onde a gente estava morando, né? A gente usou o contrato de locação daquele imóvel temporário, onde a gente ia ficar durante 3 meses e foi aceito sem nenhum problema. O comprovante do curso de alemão e também uma foto que aqui na Alemanha eles chamam de Passbild, que é uma foto usada assim para esses documentos oficiais, né? Visto, passaporte e tal, tem um formato específico. E você tira essa foto em umas cabines que tem assim, parece aquelas cabines de foto que a gente vê em filmes, sabe? E existem vários lugares onde você consegue fazer essas fotos, inclusive no próprio prédio ali do Ausländerbehörde, que eu fui pelo menos no primeiro andar, tinha uma dessas cabines de foto. Imagino que porque seja muito necessário, então eles já fazem a gentileza de deixar uma cabine dessas ali no primeiro andar. Então logo que você entra no prédio, já tá de cara com ela. De qualquer maneira, é super fácil de achar. Se você digitar aí no Google foto Passbild e o seu endereço, você já vai encontrar um lugar próximo aí onde você consegue fazer. Agora vamos falar um pouco sobre a segunda leva de prioridades, né? Então tudo que eu falei até agora é o que eu considero de as coisas mais importantes realmente. E aí agora eu vou começar a falar sobre outras coisas que, por mais que sejam muito importantes, podem ser deixadas para um segundo momento. O próximo item dessa lista é um chip de celular. Na verdade é um plano de internet, né? Que você pode usar no seu celular. Eu não sei se alguém ainda usa telefone hoje em dia, mas um chip de celular com internet traz muita autonomia, né? Principalmente quando você tá em um lugar que você não conhece, uma cidade que você não tá habituado, e principalmente quando você precisa lidar com determinadas coisas em um idioma que você ainda não domina. Então ter um celular com internet realmente agiliza muitas coisas, né? Então você consegue olhar ali o mapa no Google para te ajudar a chegar nos lugares, você consegue comprar ticket de metrô ali com os aplicativos, você consegue usar um tradutor na hora do aperto, realmente é uma coisa que facilita muito. Mas eu confesso que ali nas primeiras 2 semanas não foi uma coisa que eu corri atrás, porque eu tava justamente muito preocupada com a questão do Anmeldung e do visto, então eu foquei muito nisso no primeiro momento. Quando eu precisava sair, assim, pra resolver as minhas coisas, eu usava o mapa do Google que eu baixava no celular, então você pode deixar ele disponível offline, né? E eu fazia umas anotações, assim, no pedaço de papel mesmo, tipo, olhava o computador em casa, como que chegava, o que precisava, anotava no papel as coisas mais importantes, ou anotava no celular mesmo as coisas mais importantes, até porque aqui em Colônia existem alguns pontos da cidade que tem internet aberta, né? Principalmente aí nas principais estações de metrô da cidade. Além disso, quando a gente chegou aqui em Colônia, a gente estava num apartamento que ficava, assim, numa região muito central de Ehrenfeld, que é um bairro, né, super baladeiro aqui da cidade, então tinha um monte de restaurante, bar, café e tal, ali nas ruas ao redor de onde a gente morava, que tinha internet aberta. Então, eu usava desses lugares mesmo, sabe? Na hora da aperto, parava na frente do Starbucks, entendeu? Eu fazia ali o que tinha que fazer e seguia viagem. Sem contar que, como a gente tinha plano de ficar aí muito tempo na Alemanha, eu já sabia que eu queria um chip, né, um plano de celular pós-pago, não queria um plano pré-pago, e aí por conta disso eu também queria um pouco mais de tempo pra pesquisar realmente quais eram as opções de operadora, qual era melhor, o que valia mais a pena em relação a preços, e aí eu fui deixando isso realmente um pouco mais pra frente. Caso você tenha interesse de ter um plano pré-pago no primeiro momento, tome muito cuidado na hora que você for comprar o chip pra ter certeza que você não vai precisar do Anmeldung pra ativar o chip caso, né, você não tenha feito esse Anmeldung ainda, porque eu sinceramente nunca consegui ativar um plano de celular na Alemanha sem um Anmeldung, tá? Eu tentei comprar um chip pré-pago para um amigo meu que veio visitar a gente, ficou 2 semanas aqui passeando, e a gente não conseguiu, a gente comprou 3 chips de celular e não conseguiu ativar nenhum deles. Então tome cuidado com isso, né? Cuide aí do Anmeldung primeiro, porque sério, esse negócio você precisa para realmente muitas coisas, né? Atenha-se a isso pra não ficar gastando dinheiro aí à toa. Eu sinceramente acho esse negócio do Anmeldung uma chatice, mas tudo bem. Quinto item dessa lista é a conta no banco, afinal de contas, né, a gente precisa movimentar o nosso dinheiro. Os bancos mais conhecidos, mais tradicionais aqui da Alemanha são o Sparkasse, o Commerzbank e o Deutsche Bank. Mas eu confesso que eu sou uma pessoa muito adepta dos bancos digitais e das fintechs aí, eu sou uma super apoiadora de todas essas soluções financeiras que a gente tem hoje em dia. Então, por conta disso, na hora de procurar banco, eu já fui mais para esse lado,
passada não prestei tanta atenção nos bancos que são os mais tradicionais daqui. Vale salientar que o sistema bancário na Alemanha é relativamente atrasado em comparação com o que a gente tem no Brasil, né? Então os aplicativos não são tão bons, essas questões de senha de segurança e tal, eu acho aqui as coisas um pouco atrasadas. Por conta disso também eu tinha menos curiosidade ainda de ir atrás de um banco que não tivesse essa pegada mais digital. Os bancos digitais mais conhecidos ou mais difundidos por aqui são o N26, que é um banco alemão, tem sede em Berlim. Tem também o ING, que é um banco da Holanda, e o Revolut, que é da Inglaterra, se eu não me engano. Eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição também para vocês darem uma olhada. Eu particularmente optei pelo N26 e pelo ING, eu tenho conta nos dois, acho super confiável, por isso que recomendo aqui para vocês também. Nunca tive nenhum problema com nenhum dos dois e tudo que eu precisei resolver foi feito ou pelo telefone ou pelo próprio aplicativo do banco também. O procedimento para abrir conta nesses bancos é super simples. Você faz o download ali do aplicativo, faz um cadastro, né, com seu nome, endereço e tal, e basicamente você vai seguindo o passo a passo que aparece na tela ali do aplicativo até chegar no final. Em algum desses passos vai ser necessário que você faça uma verificação da sua identidade. Não se apavore que isso é normal. Basicamente, para verificar a sua identidade, o que acontece é que eles fazem uma videochamada, né? Então o banco te liga e aí você precisa ficar segurando o seu passaporte, assim, com o seu nome, a sua foto primeiro do seu lado, e aí depois você precisa colocar na frente da câmera e ficar virando o passaporte, fazendo assim, porque eles precisam olhar o selo de segurança que tem no passaporte, aquele que é holográfico, sabe? Pra ter certeza que aquilo ali é um documento verdadeiro. Esse é o procedimento padrão. No começo eu achei bem esquisito, eu pensava assim, nossa, eu vou ficar, tipo, segurando o meu passaporte, que é um documento super importante, na frente de uma câmera, né? Eu achava isso bem estranho, mas agora que eu já fiz isso algumas vezes, principalmente durante a pandemia, né? Que muitas coisas precisaram passar pro digital, isso virou um mecanismo, né, realmente de verificação de identidade. E aí agora que eu já fiz isso mais algumas vezes, eu acho um pouco mais normal. No caso dos bancos digitais, a verificação é feita dessa forma, primeiramente porque é mais prática e também porque nem sempre vai ter uma agência desses bancos na cidade onde você mora. Então, se isso é uma coisa muito importante para você, né, tome cuidado e verifique realmente se tem uma agência na sua cidade ou então talvez valha mais a pena partir aí para uma conta num desses bancos um pouco mais tradicionais, certo? O sexto item dessa lista é o imóvel. Mas como assim, Clarissa? Você já não tinha um imóvel lá no início? Sim, é verdade. Nós tínhamos uma residência temporária, né? Como eu falei pra vocês aí, a gente fez um aluguel de mais ou menos 3 meses, né, no início. Então a gente precisava de um outro lugar pra ficar depois que esses 3 meses acabassem. E é muito importante que você comece a ver isso o mais rápido possível, né? Então, à medida que as suas outras burocracias forem se resolvendo, comece a pensar em imóvel. A gente fazia uma força-tarefa ali, né? Enquanto um pesquisava os apartamentos, o outro já tentando marcar as visitas para tentar resolver isso o mais rápido possível, porque aqui na Alemanha é muito difícil conseguir imóvel para alugar e principalmente nas cidades maiores, aí ó, Berlim, Hamburgo, Colônia, Munique, é uma questão, sabe? Colônia especificamente é uma cidade grande, é uma cidade que recebe muitas pessoas, não só imigrantes, mas muitas pessoas todos os anos, né, que vêm aqui para trabalhar e tal. E além disso, é uma cidade que tem algumas legislações específicas em relação a prédios, então é difícil você encontrar prédios aqui na cidade que tenham assim mais de 10 andares, 15 andares, sabe? Aqueles prédios grandes mesmo, não tem muito disso aqui. E isso faz com que, obviamente, né, seja uma cidade que tem muitas pessoas e poucos imóveis disponíveis, né? Então isso faz com que os preços aumentem e que claramente fique difícil de conseguir imóvel. Por isso é tão importante tentar alugar o seu imóvel o mais rápido possível. Eu tenho outro vídeo aqui no canal onde eu falo sobre esse procedimento de alocação de apartamento em mais detalhes, vou deixar nos cards aqui pra vocês, onde eu explico direitinho não só as peculiaridades, mas os documentos que você precisa e como que você pode contornar aí algumas situações que fazem a alocação de imóveis ser particularmente mais difíceis para imigrantes, então não deixe de conferir. Mas basicamente os melhores lugares para procurar imóvel são nos sites Immobilienscard e Immowelt, que são agregadores, né, de anúncios, então a maioria do pessoal que tem um imóvel aí disponível anuncia nesses sites. Grupos de Facebook também são bastante populares, então o pessoal costuma colocar lá anúncios, né, quando tá saindo de um apartamento especificamente, ou seja, quando o apartamento vai ficar vago, as pessoas já colocam lá. Foi assim que a
gente conseguiu o apartamento onde a gente mora atualmente, inclusive a gente viu um anúncio de uma dessas comunidades de brasileiros aqui de Colônia. Na empresa, o pessoal costuma trocar informações também sobre imóveis dessa mesma maneira, então quando alguém tá saindo de um imóvel, eu tenho um amigo que tá saindo de um imóvel, as pessoas já costumam colocar lá nos canais internos da empresa, né, o fórum, ou se a empresa tem um sistema de mensagem instantânea ali, né, aqui a galera usa muito Slack, e aí o pessoal já comenta, né, ó, tem um conhecido que tá saindo do imóvel na localização tal, assim, 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 tem alguém interessado, alguém conhece alguém. E é realmente mais fácil você conseguir imóvel com base no famoso QI, né, o que indica. Inclusive agora que a gente mora aqui em Colônia há mais tempo e temos um círculo de amigos aí um pouco maior, principalmente de pessoas que já moram aqui há muito tempo e que também cresceram aqui em Colônia, a gente aprendeu que tem uns imóveis, inclusive, que eles não são nem listados. As pessoas, elas só alugam esses imóveis para conhecidos, para pessoas que vieram por meio de recomendação. Principalmente nos bairros, assim, que são os bairros mais valorizados aqui da cidade. Então, no centro de Colônia, ali no centro histórico, né, na parte antiga da cidade, no quarteirão belga, ali em Ehrenfeld, no sul da cidade, a zona sul aqui de Colônia, tá numa alta muito grande. Então, esses lugares, assim, um pouco mais chave, tem gente que tem imóveis, às vezes mais de um imóvel, e esse pessoal só aluga pra conhecido, amigo. É realmente uma coisa bem chata. Aqui na Alemanha é muito comum que as pessoas aluguem os imóveis diretamente com o proprietário, né? Inclusive, a alocação que a gente tem aqui é feita dessa forma. Por mais que existam imobiliárias, a maioria das pessoas prefere não pagar ali as taxas administrativas e fazer um contrato diretamente com a pessoa. E aí, a única maneira realmente que você tem de ter acesso, né, a uma dessas pessoas aí que tem esses imóveis que não estão listados é com base na indicação de um conhecido. Por isso que a minha recomendação é que você já vá atrás disso o mais rapidamente possível e que, além disso, que você se prepare financeiramente para ficar de 3 a 6 meses numa residência temporária, porque pode ser que demore mesmo para que você consiga alugar um imóvel para chamar de seu aqui na Alemanha, tudo bem? Próximo item da lista são os seguros, né? Eu já falei aqui um pouco sobre o seguro de saúde, mas como a Alemanha gosta muito de seguros, existem outros que talvez valha a pena você ter. Eu já contei essa história algumas vezes, não só aqui no YouTube, mas no Instagram também, que a gente se trancou fora do apartamento onde a gente mora na primeira semana que chegamos aqui na Alemanha. Foi na sexta-feira, no final do dia, assim, porque os apartamentos aqui na Alemanha, eles não abrem do lado de fora, a maçaneta do lado de fora, ela não gira. Você sempre precisa da chave para abrir os apartamentos. E aí, isso era um costume que eu não tinha, né, de sair de casa o tempo todo sempre levar a chave. Então, o que aconteceu é que eu fui receber alguma coisa, não lembro agora se era um pacote, mas eu fui fazer alguma coisa, né, fui atender o interfone que tava tocando lá embaixo, e aí eu saí do apartamento sem a chave, e em um determinado momento eu escutei, assim, que a porta bateu, e eu pensei, a chave, deixa a chave dentro do apartamento. Meu marido tava no trabalho, e aí quando ele chegou em casa, ficamos os dois trancados para fora do apartamento, tivemos que chamar o chaveiro. Na sexta-feira, no final do dia, já era horário de emergência, né, então tivemos que pagar aí um valor altíssimo pelo serviço da pessoa. Eu lembro, foi alguma coisa em torno de 400 euros ali, ó, que a gente teve que desembolsar logo na largada. E aí, na hora de fazer a cobrança, o chaveiro falou, esse aqui é o recibo que vocês podem levar, né, pra seguradora lá, pro Haftpflichtversicherung de vocês, e eles reembolsam o valor. Aí ficou eu e o marido olhando pra cara da pessoa do tipo, o que é um Haftpflichtversicherung, sabe? Porque a gente não sabia o que era. Daí ele fez aquela cara, sabe, de sofrência e disse, vocês não têm esse seguro, né? Eu falei, pois é, não temos. E aí fui atrás pra ver o que era esse tal desse seguro, porque claramente valia a pena fazer um desse. Então, movidos aí por este prejuízo de 450 euros, nós fomos atrás não só de descobrir o que era o tal do Haftpflicht, mas também pra descobrir quais outros seguros que valeriam a pena pra gente ter aqui na Alemanha. Inclusive, eu tenho um outro vídeo super completo detalhando cada uma das apólices que a gente fez depois de um tempo aqui na Alemanha, com os preços e como foi que a gente fez pra contratar cada um deles. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês também. Mas basicamente os seguros que nós contratamos são o Haftpflicht, que é um seguro para terceiros, para dano a bens de terceiros, um seguro da casa, um seguro contra invalidez, um seguro para aconselhamento legal e um seguro de viagens, que nos últimos 2 anos claramente não valeu muito a pena, mas que em condições normais vale a pena ter sim.
Estamos quase terminando esta lista. Tenha paciência que a chegada está logo ali. Na verdade, os últimos itens que eu quero falar aqui são números que você vai receber nas primeiras semanas que estiverem na Alemanha. Principalmente comunicação na Alemanha, por incrível que pareça, é carta. E aí, no início da sua vida na Alemanha, você vai receber muita correspondência. Então, eu queria fazer um alerta aqui sobre alguns números que você vai receber aí no início para que você não jogue fora nenhuma dessas cartas por um mau entendimento aí, por não ter uma noção muito clara do que significa, tudo bem? Então, o primeiro número que você vai receber é o Sozialversicherungsnummer, que é basicamente o seu código aí de seguridade social, né? O equivalente da Alemanha ao INSS que a gente tem no Brasil. Umas 2 semanas, mais ou menos, depois que você fizer o seu Anmeldung, você vai receber uma correspondência com esse número. E é importante que você guarde esse código, certo? Coloque aí no seu checklist só para você conferir se ele realmente foi entregue. E outros 2 números que são bem importantes é o Steuernummer e o Steuer-ID, que são códigos referentes aos seus impostos aí, né? Eu não sou especialista em contabilidade, né? E eu sempre falo pra todo mundo assim, ó, qualquer dúvida que você tenha sobre imposto, consulte um contador, porque este é o profissional mais adequado para fazer o aconselhamento. Então eu vou passar bem superficialmente sobre este tópico, né? Como eu disse, é mais um alerta aí para que você fique de olho se realmente recebeu esses números e possa tomar as devidas precauções caso não tenha recebido, ou caso tenha perdido, ou caso aconteça alguma coisa aí nesse início meio atribulado. Mas basicamente o Steuer-ID é um número de identificação de imposto que é seu para a vida inteira. Inclusive, né, eu já falei aqui em alguns outros vídeos que meu marido morou na Alemanha em 2013 e naquela época ele fez tanto o Anmeldung, né, quando ele chegou aqui, esse registro que eu falei no início do vídeo, e quando ele voltou pro Brasil ele teve que fazer o Abmeldung, que é como se fosse um desregistro de residência. E aí naquela época ele também tinha o Steuer-ID e quando a gente voltou pra Alemanha em 2018, que passamos por todo esse processo aí de novo, o Steuer-ID que ele recebeu era o mesmo que ele já tinha lá em 2013, né? Então esse número ele realmente não muda, ele é seu. Esse número você vai usar, por exemplo, com seu empregador, para folha de pagamento, para declaração de imposto de renda e tal. E existe também o Steuernummer que está relacionado com a sua condição de imposto. Mas o que isto significa? Bom, aqui na Alemanha existem classes de impostos e aí, dependendo de algumas condições, né, principalmente aí se você é casado, se você é solteiro, se você tem filhos, quantos filhos e tal, você vai se enquadrar em uma classe de imposto diferente. E aí, dependendo da sua classe de imposto, você vai pagar mais imposto ou menos imposto. O que isso tem a ver com o Steuernummer? Muito bem, toda vez que a sua condição de imposto muda, o seu Steuernummer muda também. Então, se você era solteiro e você casou, você vai receber um Steuernummer. Aí, se você casou e teve filho, outro Steuernummer. Aí, se você teve filho, mas separou, outro Steuernummer. Quando eu abri aí o meu serviço de consultoria aqui, além do meu trabalho, eu ainda prestava um serviço como autônoma, eu recebi um outro Steuernummer, porque isso tem um impacto na minha condição de imposto também, tudo bem? Como eu disse, esses números chegam todos pelo correio, então fique de olho e tome cuidado para não jogar nada fora. Sempre que você tiver qualquer dúvida, consulte um contador. O meu objetivo com esse vídeo era listar aqui pra você as principais burocracias que você vai ter que encarar assim que chegar na Alemanha. É bastante coisa, eu sei, mas espero ter ajudado aqui, espero ter deixado a minha contribuição para o seu planejamento. Se esse vídeo foi útil pra você, já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui. Um beijo e até o próximo!